hoje. Números capítulo 14, verso número 20. O que aconteceu até aqui, né? Então, Números capítulo 13 é onde no momento que nós temos o relato dos 12 espias, que eles vão ver a terra na qual Deus havia prometido para eles. Só que no retorno, nesse relatório, nós vemos uma divergência entre 10 espias e 2 deles. Vocês lembram o nome dos 10 espias que deram um relatório que dizia que eles não conseguiriam entrar na terra? Mas houve 2 espias que falaram que sim, que pelo nome do Senhor, pelo Senhor eles conseguiriam entrar. Você lembra o nome desses 2? Como que é o nome deles? Como que é? Josué. Pergunto a você, em qual desses 2 grupos você quer estar? Daqueles incrédulos que não deixam legado, que ninguém lembra de nada sobre a sua história, ou de um homem e de uma mulher de fé? Qual dos 2 grupos? Sempre haverá gigantes, haverá dificuldades. E aqui 2 homens se levantam e dizem, não, nós podemos. Só que começa o capítulo 14, nós vemos que o povo está chorando. Por quê? Esse relatório dos 10 é no relatório da maioria. E tem muita gente que não se chama Maria, mas é como se fosse Maria que vai com as outras. Tem muita gente que não é piolho, mas anda na cabeça dos outros. Tem muita gente que vê as questões, todo mundo está indo para um lado e vai indo para o mesmo lado. Ei, preste atenção. Para cada um de nós, Deus tem um propósito, tem uma missão. Você não precisa ficar sonhando o sonho de outra pessoa. Você não precisa ficar vivendo a vida de outra pessoa. Aquilo que é seu, compete à sua jornada. E se o Senhor permitiu que você passasse por isso, ei, confie nele que você vai passar e vai ser um homem, uma mulher mais do que vitoriosa, porque está na palavra. E se o Senhor disse, ele não é um homem para mentir. Se o Senhor prometeu, ele vai se enganar. Por mais que as circunstâncias provem ao contrário, por mais que haja gigantes para você batalhar, vá em frente. Porque o Senhor que te chamou, Ele é fiel e justo para completar a boa obra na sua vida. Amém? Contudo, no capítulo 14, o povo resolve apedrejar Moisés, Caleb, Arão, Josué, todos aqueles homens de fé. Eles queriam matar Moisés, escolher um novo líder e voltar para a terra do Egito. E Deus então manifesta a sua glória, conforme nós vimos na quarta-feira passada. Manifesta a sua glória, impede que isso aconteça. E vai dizer para Moisés, Moisés, vamos acabar com esse povo todo. E vamos começar tudo de novo através da sua vida. Olha que chance que Moisés tinha para acabar com todas aquelas pessoas que queriam apedrejá-lo, que falavam mal dele, que rejeitaram a sua liderança. Que oportunidade, que proposta que Deus faz para Moisés. Se fosse você no lugar de Moisés, essa pessoa que está tanto te perturbando a sua paciência, querendo te maltratar, te machucar, te ferir, e Deus diz assim, olha, eu vou acabar com este vizinho, vou acabar com essa pessoa, e você vai começar tudo através de você. Aí Moisés diz, não, Senhor, não faça isso. Não faça isso. Moisés intercedeu. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema hoje, intercessão. Essa atitude que Moisés fez em relação ao povo, e que teve uma resposta de Deus, Deus perdoando aquele povo, perdoando aquela situação, não permitindo que naquele momento o povo fosse exterminado. Intercessão, quando nós entramos em oração a Deus em favor ou causa de outra pessoa. Intercessão é quando eu me coloco na brecha, quando eu levanto muros para proteger outras pessoas em oração. O doutor Thomas Wake Hanks, no seu livro Evangelismo Pioneiro, ele diz assim, é impossível alguém ser um discípulo de Jesus, a menos que seja uma pessoa de oração. A
palavras do Dr. Ensky. Ele diz: é impossível alguém se dizer um discípulo de Jesus e não ser uma pessoa de oração. A maior luta espiritual do cristão é a batalha para a oração. Precisamos orar, sim ou não? Precisamos orar, todos nós entendemos que precisamos orar. E por que oramos tão pouco ou não oramos? Quando nos dispomos a orar, trava-se uma luta espiritual, uma luta entre as forças malignas que não quer que nós lutamos, que nós oramos. Quando um dos momentos que você decide, fala assim, não, eu vou dobrar os meus joelhos de oração, tantas coisas se levantam boas para você fazer naquele momento. O inferno se levanta, lança a sua seta para você fazer outras atividades. A oração que fazemos pelos outros é chamada de uma oração intercessória. Precisamos orar pelos outros e carecemos que outros orem por nós. Você se lembra de alguma oração que alguém fez em seu favor e foi respondida? Alguém gostaria de compartilhar? Você se lembra de alguém intercedendo pela sua vida em algum momento da sua história e ali houve a resposta? Alguém? Alguém lembra? Gostaria de falar? Pode falar. Cadê o microfone? E vai chegar aí o microfone. Falando sobre isso no domingo, dia... Qual que é o domingo do livro, pastor? Esqueci, fala. Dia 25 de fevereiro, pastor Pedro vai estar lançando aqui o seu livro sobre os... Qual é o título mesmo? Eu creio. Falando sobre os milagres, né? Deus responde muitos milagres, não responde? Os evangelhos. Fala, irmão Angelino. Eu me lembro de uma certa vez que ainda eu era incrédulo e fui evangelizado por um senhor chamado Seu Otávio. E era uma manhã de uma noite que eu passei grande tribulação. E ele falar de Jesus para mim, eu saquei uma arma de fogo e escalei na cabeça daquele senhor, né? Porque ele estava me incomodando em falar de Jesus. E ele falou para mim, olha, você está com a arma na mão. O diabo colocou para você destruir. Mas se você apertar esse gatilho aí, eu vou para o céu. E se você não apertar, porque Deus não vai permitir, eu vou continuar dizendo que Jesus te ama e Ele vai te salvar. E eu baixei a arma e ele disse, olha, eu vou orar por você. E um dia ainda eu vou te encontrar, você servindo o Deus que eu sirvo. Amém. Eu falei, Deus me livre, não sou doido não para ser ladrão não, esse crente é tudo ladrão. E aí eu saí, né? E eu acho que ele orou mesmo, porque 15 dias depois eu aceitei Jesus. Amém. Então, com certeza o seu Otávio orou. Amém, amém. Olha aí, alguém que estava querendo prejudicá-lo, mas o homem de Deus interveio em oração. Quem mais? Alguém gostaria de compartilhar? Irmão Roberto? Boa noite, graças e paz. Amém. O que eu recebi, o milagre que eu recebi de Deus, foi o pastor Constante já havia falado aqui na igreja. Então, houve um tempo atrás, mais ou menos 17 anos, 18 anos atrás, eu sentia umas dores muito fortes no estômago e na parte da região do abdômen. E além dessas dores, eu tinha que usar um pano gelado, colocava na cadeira e colocava sobre onde. E aí, num certo domingo, eu saí de casa falando com Deus, Senhor, eu vou sair daqui, vou para a tua casa, mas eu não vou trazer essa enfermidade de volta. Eu sei que lá o Senhor vai me curar. E o pastor Constante foi o pregador daquela noite. Ao terminar a mensagem, ele convidou lá na frente aqueles que queria participar, precisava de uma oração, queria que o Senhor Deus curasse, ou que fosse qualquer um outro problema, que fosse até na frente que ele ia orar pela aquela pessoa. Naquela noite foi muita gente para frente. E ali ele orando pelaquela enfermidade, eu senti como se alguém
havia jogado da minha cabeça para baixo um balde de água fria. E ali foi a última vez que eu senti. Amém. E graças a Deus saí dali para honra e glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Quantas coisas boas. Quantas vezes nós vemos Deus intervindo por meio da intercessão de um homem e de uma mulher de Deus. Em 1993, eu postei um vídeo agora há pouco no grupo da oração, não sei quantos viram. Minha avó com um pouco mais de 90 anos orando pelos seus filhos, orando pelos seus netos. E a partir deste ano, da década de 90, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, na época da adolescência, da juventude, na época na qual eu estava no mundo. Mas minha avó não viu a minha conversão com seus olhos carnais, mas com certeza ela é testemunha do poder de Deus na vida de uma pessoa, pois assim foi na minha vida. Então não desista de interceder, não pare. Por mais que você não veja, por mais que talvez você com seus olhos carnais você não consiga ver, mas sim, nenhuma palavra que for lançada, ela volta vazia. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Então interceda, não pare de orar, não entregue a Satanás, não entregue para o mundo, continue orando, continue intercedendo. A oração nunca é inútil. A oração nunca é inútil. Se não abençoar aquele por quem se intercede, certamente abençoará o intercessor. O primeiro benefício, o benefício da intercessão, para aqueles que estão orando por um intercessor, é que ele aprofunda a intimidade e estimula a nossa transformação. Quando você está orando por alguém, quando você está intercedendo por alguém, você está ali em um relacionamento com Deus, você está se aprofundando em intimidade com o Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14, um texto que nós gostamos muito de ler, ele diz assim: se o meu povo, pode colocar na outra versão da NVI? Isso, 2 Crônicas 7, 14. Crônicas, tá, Coríntios? Isso. Eu acho que estava na versão certa mesmo, é só o texto. 2 Crônicas 7, 14 diz, vamos juntos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Verso 15, vamos juntos? De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Então, quando você ora intercedendo por alguém, você busca o Senhor, você desenvolve ali uma maior intimidade com Deus. E nós cremos que quando nós buscamos, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor está com seus ouvidos abertos, o Senhor está atento. Aquilo que você está fazendo aqui hoje não é inútil, não é vão. A sua presença aqui hoje é a sua presença na qual você está clamando a Deus. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está vendo o seu serviço, o seu culto, a sua entrega nesta noite. Então busca o Senhor de todo o seu coração, invoque o nome de Jesus e clame a Ele. Mas não clame apenas pelas suas próprias necessidades. Procure ser um intercessor. A intercessão nos ajuda a crescer na intimidade com Deus e transforma os nossos corações. Faz-nos ver a necessidade de outras pessoas que estão sofrendo, talvez as mesmas coisas que nós, ou até coisas piores que a gente. O segundo benefício que nós podemos ver da intercessão é que ela edifica a nossa fé. Quando nós intercedemos por alguém e ouvimos a resposta dessa intercessão, meus irmãos, como isso é poderoso. Quando vemos Deus respondendo nossas orações a favor dos outros, nossa fé é fortalecida. Você já orou por alguém e viu ali essa vida sendo transformada? Alguém? Você já orou por alguém e viu uma resposta de Deus sobre a sua vida, a vida de um familiar, de um amigo, alguém? E isso fortaleceu a sua fé?
Deus continua respondendo as orações hoje. Tiago capítulo 5 diz assim, verso de número 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito, vamos juntos? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. A oração do justo pode muito. Então não pare de orar, clame ao Senhor. E nós vemos aqui o exemplo de Elias. Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, orou fervorosamente, orou instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germir os seus frutos. Então o que nós podemos perceber? Isso fortaleceu a fé de Elias, que pediu ao Senhor para interromper a chuva, e ali a chuva foi interrompida. E ele pediu para chover, e veio chuva. Com certeza aquele momento o preparou para que ele pudesse estar enfrentando aqueles homens, aqueles adoradores de Baal. Preparou ele para estar vivendo ali as experiências com o Senhor. Então, quando nós temos as nossas orações respondidas, intercedendo por outras pessoas, isso fortalece a nossa fé. Terceiro benefício: quando nós intercedemos, a intercessão ela é a expressão do nosso amor por nossa comunidade e por aqueles que intercedemos. A intercessão une os nossos corações, as pessoas e os lugares pelas quais oramos. João Calvino escreveu dizendo: interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o nosso amor por eles. Filipenses capítulo 1, verso 19, Paulo escreve dizendo assim: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Então Paulo confiava em Deus, mas sabia que Deus responderia conforme também quantas pessoas estivessem orando por ele. Então busque orar, busque receber oração, busque estar em momentos de oração, intercessão uns com os outros. Do ponto de vista espiritual, interceder é simplesmente na vida da igreja o fluir com o Espírito Santo e ver com os olhos de Deus a situação dos homens e do mundo. Quando nós intercedemos, nós estamos ali conectados com Deus, procurando entender a vontade do Senhor, imersos, fluindo na presença de Deus, entendendo, buscando entender aquilo que está acontecendo no mundo e a vontade de Deus para este mundo. A intercessão nos torna aliados de Deus para o cumprimento dos seus propósitos aqui na terra. Quando intercedemos conforme a vontade de Deus, com aquilo que está no coração de Deus, ali nós entramos em cooperação com o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo escreve dizendo assim: e Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza que Ele continuará a nos salvar. Verso número 11. Enquanto, vamos juntos? Enquanto vocês orando por nós. Do começo, de novo. Enquanto vocês nos ajudam orando, assim muitas orações feitas em nosso favor, e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. Procure, peça para pessoas orarem por você. Tem gente que se sente encanhado, envergonhado por pedir oração por outras, para suas necessidades. Não se constrange. Você tem uma comunidade de fé, pessoas que enfrentam situações parecidas ou até piores que você está passando. E se você está numa igreja que você não pode compartilhar suas orações uns com os outros, alguma coisa está de errado. Ou você está fingindo ser uma pessoa que você não é,
ou as pessoas que você está se relacionando não se importam com você. Se nós procuramos viver uma comunidade de amor, de comunhão, a intercessão faz parte da nossa vida, amém? Por isso que é tão importante a sua participação nas vigílias de oração, nos cultos de oração, nos relógios de oração. Porque ali nós entendemos as necessidades dos nossos irmãos, compartilhamos as nossas necessidades. Se eu não tenho lugar de fala, lugar na qual eu posso me colocar ali dentro da minha igreja, orar pelas minhas necessidades, será que realmente eu faço parte dessa igreja? Então Paulo está reconhecendo que as muitas orações em seu favor redundaria em bênção sobre a sua vida. O maior investimento que você pode fazer por alguém é orar por ela. O maior investimento que você pode fazer na vida de uma pessoa é interceder por ela. Por meio da intercessão, servimos a Deus na evangelização do mundo. Salmo 2, verso 8, um salmo na qual o irmão Angelino gosta muito, ele diz assim, o salmista: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede por vidas, por almas, pessoas que estão no mundo. Tem muitas vezes, nós agimos, temos estratégias para evangelização, para ganhar gente, procuramos fazer o nosso melhor, mas nós não podemos se esquecer que quem faz o ser humano se converter, quem converte vidas, quem é que ajunta pessoas nesse propósito santo, é o próprio Espírito de Deus. Procure viver em oração. Martinho Lutero tem uma frase que ele dizia: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo se dependesse de você. Mas às vezes a gente atropela esse momento de oração e vamos direto para o trabalho. Eu lembro que no meu primeiro ano de ministério como missionário, eu e Thalita, nós fizemos 1000 estudos bíblicos. Nós saímos na segunda de manhã, ficávamos a semana inteira trabalhando nas ruas, visitando, batendo de porta em porta. Tivemos uma colheita, não muito expressiva, e eu fui perguntar: Senhor, o que está de errado? Estamos trabalhando, estamos nas ruas, estamos evangelizando, e as pessoas não estão se convertendo. E aí nós mudamos a estratégia. Começamos a gastar mais tempo investindo em oração, pelas vidas que iriam escutar o Evangelho. E nós começamos a ter uma colheita maior. Mas também não paramos de trabalhar. Continuamos trabalhando até o dia de hoje. Mas sabemos que a colheita, a evangelização, a obra de evangelização, ela não se faz apenas indo às ruas para evangelizar. Mas ela se começa quando nós dobramos os nossos joelhos. Então clamemos. Você pode contribuir na evangelização do seu bairro, da sua cidade, da sua casa, por meio da oração. Conta que o grande pregador Moody foi pregar numa cidadezinha da Inglaterra, e lá houve, naquela ação evangelística, 400 decisões. Era um número muito expressivo. E Moody foi visitar uma senhora daquela igreja, um membro daquela igreja, que não se movimentava, era paralítica. E aquela senhora, quando viu Moody, disse: Senhor Moody, eu estava aqui há 2 anos orando para que o Moody, o grande evangelista, viesse em nossa cidade e muitas almas fossem ganhas. E Moody não teve dúvida que aquela grande colheita era resultado da oração daquela mulher que não podia sair da sua cama. Queridos irmãos, oremos. Não tenhamos dúvida que nós temos um Deus que ouve a oração do seu povo.
intercedemos, porque nós cremos em um Deus que transforma a vida, transforma corações. Interceder é você se colocar na brecha, é erguer um muro de proteção. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Interceder-se é você colocar-se na brecha. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: está na hora de você colocar na brecha. Pede aí para o seu irmão colocar-se na brecha. Coloque-se na brecha, meu irmão. Na brecha por uma outra pessoa. Colocar-se na brecha é você colocar-se diante de Deus por aquela alma, por aquela vida. Ai, pastor, aquela vida não tem mais jeito, mas eu não desisto de orar, porque eu sei o Deus que eu creio. Quantos milagres aconteceram porque alguém se colocou na brecha por uma outra vida. A filha de Jaime, por exemplo, ela estava lá no seu leito de morte. Ela poderia fazer o quê? Poderia fazer nada. Mas a fé de um pai que foi até Jesus trouxe de volta aquela filha que estava morta. Quantas vidas nós vemos sendo transformadas porque alguém se colocou na brecha? Aquele centurião que foi diante de Jesus e disse: Senhor, só uma palavra sua já basta, porque eu sei que eu sou um homem de autoridade e eu creio que só uma palavra sua é suficiente. Aquele servo estava na cama, mas ali estava aquele centurião se dobrando diante de Jesus, intercedendo por ele. Enquanto ele falava, Jesus, por meio da sua presença onipotente, da sua onipresença, mandando ali, curando aquele servo. Aquele filho endemoniado que estava ali rolando, se machucando, se martirizando, endemoniado. Aquele pai vai aos pés de Jesus e diz: Senhor, tu podes alguma coisa? E Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E aquele pai pede: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Mas aquela pouca fé daquele pai, o Senhor vem e repreende os demônios daquele filho. E nesta noite, por quem você vai interceder? Por quem você vai depositar a sua fé? Você vai confiar a sua fé no Senhor e vai interceder por quem nesta noite? Creia que como pai, como mãe, este filho vai sair das drogas. Creia que como pai, como mãe, este filho vai ser liberto. Que esse marido vai ser transformado. Que essa mulher vai ser transformada. Que esta casa vai viver uma nova história. Ei, em nome de Jesus. Que assim como esse pai, como aquela mãe, como aquele centurião se apresentaram diante de Jesus, Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua transformando vidas. O que levou ao sucesso da intercessão de Moisés? Números capítulo 14, verso 17 diz: olha o que Moisés chega diante de Deus, e ele diz assim: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Moisés, ele vai interceder pelo povo, mas ele vai na palavra de Deus, ele vai ao encontro da palavra de Deus. Por que a intercessão de Moisés teve tanto sucesso? Porque Moisés foi naquilo que está no coração de Deus. Moisés orou por aquilo que também estava no coração de Deus. Quando nós oramos por algo que está no nosso coração, mas também está no coração de Deus, imagine uma coisa, meu irmão, o seu coração se unindo com o coração de Deus, em intercessão. Isso é poderoso demais. Moisés foi no encontro daquilo que Deus, por meio da sua palavra. A marca de um intercessor é o amor. Ele não é oportunista, não é um interesseiro, mas alguém que busca sempre a glória de Deus. Por que muitas intercessões, muitas orações fracassam?
Tiago capítulo 4, verso 3 diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjares em vossos. Mas quando nós oramos, mas oramos não apenas para os nossos desejos, apenas para os nossos interesses. Não oramos, mas quando nós oramos com aquilo que está no coração de Deus, em nosso coração e o coração de Deus se encontram. 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não, olha a vontade do nosso Senhor, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus não é que este filho vá para o inferno, não é que essa menina vá para o inferno. A vontade do Senhor é que este homem, que esta mulher, que esta criança, que esta pessoa encontre o caminho do arrependimento, o caminho da salvação. Se é vontade do Senhor, então eu não vou parar de orar, não vou parar de orar, não vou parar de orar até ver essa vida transformada, até essa vida se arrepender diante do Senhor, dobrar os seus joelhos e reconhecer que existe apenas um único Senhor. Podemos, pelo Espírito do Senhor, por meio da sua palavra, conhecer o que está no coração do Pai e transformar seus bons desejos para com os filhos dos homens em motivo de oração. Salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer intimidade. Quanto mais você se aprofunda em intimidade, mais a mente do Senhor, mais você se aprofunda na palavra, mais você se aprofunda em relacionamento com Deus e assim conhece a vontade do nosso Senhor. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus continua falando hoje, amém? Deus continua falando hoje. Então busque ouvir a voz do Senhor e comece a interceder por aquilo que o Senhor deseja que aconteça. Quero concluir dizendo: só quem é capaz de gastar o seu tempo na presença do Senhor pode experimentar a força da oração intercessora e ver o seu poder. Quando começamos aqui o relógio de oração, não sei quantos vão lembrar, esse relógio de oração já vai fazer 7 anos. Toda primeira semana do mês nós procuramos ter aqui na igreja 7 dias na semana, orando hora por hora. Temos sempre alguém orando nesta muralha, alguém se colocando na brecha. Alguém se levantou e disse assim: mas agora vai ter hora para orar? Como é isso? Vai ter hora para orar, pastor? Aí eu disse: meu irmão, quem não tem hora para orar, provavelmente não ora em hora nenhuma. Quem não tem hora para orar, provavelmente não ora em hora nenhuma. Ah, queridos irmãos, como é importante para a nossa vida, a vida da igreja, termos guerreiros de oração, mulheres e homens e mulheres de intercessão. Você não sabe como é importante a sua oração pela vida desse jovem pastor, pela família desse jovem pastor. Como é importante a sua oração pelos meus filhos, pelo Mateus, pelo Miguel, pela Thalita, minha esposa. Se eu estou de pé, não tenho dúvida nenhuma, porque eu sei que muitos de vocês têm orado. Eu lembro que no 6º mês, no campo missionário, meu carro tinha quebrado a segunda vez. Tinha quebrado, mas tinha quebrado em cima da Salif Al-Maluf. Não sei quantos de vocês conhecem essa ponte. Meu carro quebrou ali. E era um dia daqueles, meu pai estava no hospital, minha mãe estava lá, meu irmão, tanto meu pai e meu irmão faleceram já, mas meu irmão precisava de um socorro. E nós estávamos vindo para socorrer a nossa família, minha família, e meu carro quebrou em cima da Salim Falah Maluf.
E eu já com a cabeça quente, né? Aquela mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança de salário. Desci do carro, e quando eu estava para chutar o balde, o telefone tocou. Era um pastor lá do Rio de Janeiro, pastor Vladimir. E ele disse: missionário, como que você está? E eu disse: não estou nada bem. Não estou nada bem. Estou aqui contribuindo para o trânsito de São Paulo. Estou aqui contribuindo para o trânsito de São Paulo, travando a Avenida Salim Falah Maluf, sem condições aqui de tirar o carro do lugar. Meu pai hospitalizado, meu irmão precisando de atendimento. E ele disse: nós vamos orar por você. Reuniu a equipe lá, começou a orar, bati no carro, o carro pegou. Ah, queridos irmãos, existe um Deus que é poderoso e que escuta a oração do seu povo. Talvez para você seja pequena coisa, mas para aquele que está necessitado, é um refrigério, quando a oração é atendida. Moisés orou, e Deus então perdoou ali o seu povo, porque Moisés orou. Quantos Moisés nós temos aqui hoje, que vão orar e interceder pela necessidade daquele que está passando agora? Vamos cantar? Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas